Fala galera do canal, é isso, porque para quem não me conhece ainda, professor Tancredo, e hoje vamos falar sobre potenciação. Repare que potência ela é utilizada quando a gente quer representar um produto de vários fatores iguais. Para ilustrar isso, eu vou começar aqui trabalhando com uma sequência numérica. Então, repare, eu tenho aqui quantos triângulos brancos haverá nas etapas 4 e 5. Repare que na minha etapa 0, eu possuo apenas um triângulo branco. Na minha etapa 1, eu possuo 3 triângulos brancos. Na minha etapa 2, eu possuo 9 triângulos brancos. Na minha etapa 3, eu possuo 27 triângulos brancos. E com isso, galera, eu tenho a sequência 1, 3, 9 e 27, onde 1 representa a minha etapa 0, 3 representa a minha etapa 1, 9 representa a minha etapa 2 e 27 representa a minha etapa 3. Não é muito difícil de perceber que para eu obter o próximo aqui número da minha sequência, eu consigo observar que está sendo multiplicado por 3. 1 vezes 3 é igual a 3, 3 vezes 3 é igual a 9, 9 vezes 3 é igual a 27. Ou seja, para encontrar o próximo número dessa sequência, bastava eu multiplicar o 27 por 3, que eu vou encontrar aqui 81. E se eu multiplicar de novo 81 por 3, eu vou ter 243. Então, eu determinei aqui os próximos dois números da minha sequência, ou seja, a etapa 4 e a etapa 5. Galera, muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final, porque sempre ao final de cada vídeo eu trago aqui a solução de um problema ou de vários problemas, onde a gente vai abordar aqui o assunto discutido, que no caso aqui é a potenciação. Bom, galera, aqui eu tenho a generalização de uma potência. Eu tenho aqui a minha base A e o meu expoente N. Então, esse A está sendo multiplicado por ele mesmo N vezes. Então, aqui a gente tem exatamente o que significa você representar um número através de uma potenciação. Então, reparem, galera, que se eu tenho o produto do mesmo fator várias vezes, eu posso representar através de uma potência. Se eu tenho, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Repare que o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Eu posso representar isso através de uma potência, que é o 2 elevado à quarta potência. O 2 nós chamamos de base e o 4 chamamos de expoente, ou seja, o expoente determina quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Agora, galera, a gente vai falar sobre as regras dos sinais de uma potência. Então, vamos imaginar aqui que eu quisesse calcular uma potência de base positiva e expoente par. Então, eu tenho mais 3 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que eu multiplicasse o mais 3 por ele mesmo duas vezes, porque o expoente é 2. 3 vezes 3 é igual a 9. Está aqui o resultado da minha potência, que é mais 9. Se eu quero fazer o mais 5 elevado à quarta potência, quando eu multiplico esse 5 por ele mesmo 4 vezes, eu vou obter mais 625. Nós já sabemos que na multiplicação, quando eu multiplico um número positivo por outro positivo, o meu resultado é sempre positivo. Agora que eu tenho base positiva e expoente ímpar. Bom, minha base é positiva e o meu expoente agora não é mais par, é ímpar. Se eu tenho mais 2 elevado ao cubo, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2, isso é igual a 8 positivo. Se eu tenho mais 3 elevado à quinta potência, eu vou multiplicar esse mais 3 por ele mesmo 5 vezes e vou obter 243. Então, galera, repare que se eu tenho a base positiva e o expoente par ou ímpar, o meu resultado será sempre positivo. Vamos falar agora sobre base negativa e expoente par. Bom, repare que aqui no meu primeiro exemplo eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. Ou seja, eu vou multiplicar o menos 3 por ele mesmo duas vezes. Só que na multiplicação menos com menos é mais. 3 vezes 3, 9. Então, eu vou obter aqui mais 9. Agora, eu quero multiplicar o menos 5 por ele mesmo 4 vezes, porque ele está elevado à quarta potência. Quando eu multiplico o menos 5 por ele mesmo 4 vezes, notem que menos com menos é mais com menos é menos, e menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter o resultado mais 625. Então, com isso, a gente consegue aqui perceber facilmente que se a minha base é negativa e o meu expoente é par,
eu também vou ter um resultado positivo. Mas precisamos aqui se atentar a uma observação muito importante, que é essa observação que eu estou circulando aqui. Para que eu diga que o meu número que está elevado ao expoente par é negativo, ele precisa estar entre parênteses, senão o resultado dele não será positivo. Então, nesse exemplo aqui, eu estou dizendo que menos 3 elevado ao quadrado é diferente do menos 3 entre parênteses elevado ao quadrado. Por que é diferente? Quando eu calculo menos 3 elevado ao quadrado, eu vou ter menos, como se eu tivesse aqui o 3 vezes o 3. Esse menos está vindo antes da minha potência 3 elevado ao quadrado. Então, o resultado disso vai ser menos 9. Já quando eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, a base é um número negativo, ou seja, menos 3. E meu expoente é par. Eu vou ter menos 3 que multiplica menos 3. Como nós sabemos que na multiplicação menos com menos é igual a mais, então isso aqui vai dar 9 positivo. Agora eu tenho aqui base negativa e expoente ímpar. Quando eu tenho base negativa e expoente ímpar, notem, eu tenho aqui menos 3 elevado ao cubo. Eu vou multiplicar o menos 3 por ele mesmo 3 vezes. Bom, menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Então, eu obtive menos 27, porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Quando eu tenho menos 2 elevado à quinta, eu vou multiplicar o menos 2 por ele mesmo 5 vezes. Fazendo aqui a regrinha do sinal, vou chegar em menos 32. Então, a gente observa que se a base é negativa e o expoente é ímpar, o meu resultado é negativo. Então, resumindo aí essa regra de sinal, percebam que se a base é positiva, o expoente pode ser par ou ímpar, que eu vou ter um resultado positivo. Já se a minha base é negativa, se o meu expoente é par, o resultado é positivo. Mas se o meu expoente é ímpar, o resultado é negativo. Nunca esquecendo daquela observação que eu falei com vocês. E agora, galera, vamos falar sobre as propriedades de potência. As 5 propriedades operatórias principais da potência. A minha primeira propriedade é o produto de potência de mesma base. Se eu tenho um produto de potência de mesma base, eu repito a base, somos expoente. Aqui eu tenho a generalização dessa propriedade, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Vou colocar aqui um exemplo numérico para que vocês possam entender mais fácil. Se eu tenho 2 elevado à quarta potência vezes o 2 elevado à quinta potência, eu tenho um produto de mesma base. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 4 mais 5 é igual a 9. Na minha segunda propriedade, eu tenho quociente de potências de mesma base. Quociente nada mais é que divisão. Então, eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n, que é igual a elevado a m menos n. Agora, eu vou subtrair os expoentes. Vou aqui fazer um exemplo. Eu tenho 3 elevado à oitava dividido por 3 elevado à quinta. Então, eu tenho uma divisão de mesma base. Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 8 menos 5. Então, eu vou ter 3 elevado ao cubo. Na minha terceira propriedade, eu tenho uma potência de potência. O que é uma potência de potência? Eu tenho aqui o a elevado a n, e esse a elevado a m está elevado a n. Por isso que eu chamo isso de uma potência de potência. Como que eu calculo uma potência de potência? Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. M vezes n. Fazendo aqui um exemplo, eu vou ter 5 elevado ao quadrado, ainda elevado a 8. Então, eu tenho 5 elevado a 2 vezes 8. Isso vai ser 5 elevado a 16. Na minha quarta propriedade, eu tenho uma potência de produto de mesmo expoente. Não confundam a primeira propriedade com a quarta propriedade. Na primeira é um produto de mesma base, já que na quarta é um produto de mesmo expoente. Se eu tenho a vezes b elevado a n, eu posso afirmar que isso é a mesma coisa que a elevado a n vezes b também elevado a n. Fazendo aqui um exemplo, eu tenho 2 vezes 3 elevado ao cubo. Posso dizer que isso é a mesma coisa que o 2 elevado ao cubo vezes o 3 também elevado ao cubo. E a nossa última propriedade, que é a potência de quociente, ou seja, tem uma divisão de mesmo expoente, galera. Também não confundir a propriedade 5 com a propriedade 2. Na propriedade 2, é um quociente, ou seja, uma divisão de potências de mesma base. Enquanto que na potência de quociente,
eu tenho uma divisão de mesmo expoente. Então, eu tenho A dividido por B elevado a N. Isso é o mesmo que A elevado a N dividido por B elevado a N. Um exemplo aqui para ilustrar, vamos imaginar que eu tivesse 2 terços, isso tudo elevado à quinta potência. Eu vou elevar o meu numerador, vou obter 2 elevado à quinta, sobre também vou elevar o meu denominador, que é 3 elevado à quinta. Para que em todos os exemplos aqui eu deixei a resposta através de uma potência. Se eu quisesse aqui resolver essas potências, eu poderia. 2 elevado à quinta nada mais é que multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes, ou seja, vai dar 32. E o 3 elevado à quinta nada mais é que multiplicar o 3 por ele mesmo 5 vezes. Vou obter 243. Então, seria 32,243 avos. Uma observação muito importante aqui, galera, quanto à potência de potência, é que temos que observar que 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado é diferente de 2 elevado ao cubo, isso tudo elevado ao quadrado. Aqui nesse segundo membro, eu tenho uma potência de potência. Agora, aqui no meu primeiro membro, não, eu tenho 2 elevado ao cubo e esse 3 está elevado ao quadrado. Bom, vamos resolver isso aqui para vocês perceberem a diferença. Para resolver esse primeiro aqui, 2 elevado ao cubo e esse 3 elevado ao quadrado, primeiro eu vou aqui calcular o 3 elevado ao quadrado. Ou seja, eu vou obter 2 elevado a 9, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Já no meu segundo membro, eu tenho 2 elevado ao cubo, isso elevado ao quadrado. Isso é uma potência de potência que nós vimos que repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. E a gente percebe que, então, nós temos aqui resultados diferentes. Então, galera, para a gente aqui aplicar essa propriedade de potência, repare que eu preciso ter aqui um parênteses separando um expoente do outro expoente. Senão, isso vai dar um resultado diferente. Agora, galera, nós vamos falar sobre potência com base racional, ou seja, a base pode ser um número racional, e o expoente um número inteiro negativo, ou seja, como calcular a potência quando o expoente é negativo. Eu vou aproveitar aqui esse momento também para explicar por que todo número elevado a zero é igual a 1 e por que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Eu tenho aqui nesse quadro uma potência de base 3. Então, eu tenho aqui o meu expoente na minha primeira linha e aqui eu tenho a minha potência, que é o 3 elevado a esse expoente. Então, quando eu tenho, por exemplo, 3 elevado à quarta potência, eu vou obter 81. Quando eu tenho 3 elevado ao cubo, eu vou obter 27. Quando eu tenho 3 elevado ao quadrado, eu vou obter 9. Quando eu tenho 3 elevado a 1, bom, vamos agora imaginar esses últimos aqui para que a gente possa perceber o que está acontecendo. Para que eu estou subtraindo uma unidade do meu expoente, né? De 4 para 3 eu tirei uma unidade, do 3 para o 2 eu também tirei uma unidade e assim por diante. Notem que aqui na parte da minha segunda linha, cada passo desse eu divido por 3. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é igual a 9 e assim sucessivamente. Ou seja, 9 dividido por 3 é igual a 3. Com isso, a gente já percebe aqui que 3 elevado a 1 é igual a 3. Que é quando a gente diz que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Eu estou aqui utilizando como exemplo a base 3, mas se eu utilizar qualquer outra base, isso também vai acontecer. Quando eu ando aqui mais uma casinha e eu pego, por exemplo, o meu 3 elevado a 0, repare, 3 dividido por 3 é igual a 1. Ou seja, 3 elevado a 0 é igual a 1. E a gente mostra que todo número elevado a 0 é igual a 1. Lembrando que eu estou utilizando aqui como exemplo a base 3, mas se eu utilizar qualquer outra base, sempre que eu tiver um número elevado a 0, eu vou obter como resposta a 1. E agora vamos entender como fica o expoente negativo. Eu vou seguir aqui o mesmo raciocínio. Eu vou dividir o 1 por 3. Quando eu divido 1 por 3, eu vou obter 1 terço. Então, 3 elevado a menos 1 nada mais é que 1 terço. Reparem que 1 terço é o inverso de 3. Então, na verdade, eu apenas inverti a minha base. Então, se eu tenho negativo, se eu inverter a minha base, o meu expoente aqui passou a ser 1. Então, 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 terço elevado a 1. Para me achar o próximo, que é o 3 elevado a menos 2,
eu vou mais uma vez dividir por 3. Então, se eu tenho 1/3 e divido isso por 3, eu vou obter aqui, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é o próprio 1/3. Quando eu faço 1/3 vezes 1/3, multiplicação de frações. Estou multiplicando aqui numerador pelo numerador, 1 vezes 1, 1, e denominador pelo denominador, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho que 3 elevado a menos 2 é igual a 1/3 dividido por 3, que vai dar 1/9. Reparem, galera, que é a mesma coisa que eu pegasse essa base aqui do 3 elevado a menos 2, invertesse essa base, ou seja, 1/3, isso tudo elevado ao quadrado. E calculando essa potência, eu vou ter 1 elevado ao quadrado é 1, 3 elevado ao quadrado é 9. Percebo, então, que para calcular a potência de um expoente negativo, basta eu inverter a base, esse meu expoente vai passar a ser positivo, e aí eu calculo normalmente como aprendi a calcular a potência anteriormente. Aqui eu tenho a generalização de tudo isso que foi dito. Se eu tenho um A elevado a menos N, que está representando aqui um expoente negativo, eu vou inverter a minha base, vai ficar 1 sobre A elevado a N, que é a mesma coisa que 1 sobre A, isso tudo elevado a N. Bom, galera, e agora vamos aqui resolver algumas expressões numéricas para que a gente possa aí trabalhar um pouco do nosso conhecimento de potência. Eu tenho aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho aqui um cochete, eu tenho menos 2 elevado à quarta dividido por menos 2 elevado ao cubo vezes menos 2 elevado à nona potência, isso tudo elevado ao cubo aqui, que está fora do meu cochete. Repare que aqui eu vou simplesmente trabalhar as propriedades. Aqui eu tenho uma divisão de mesma base, então eu vou aqui repetir a base, menos 2, e vou subtrair os expoentes, 4 menos 3, 1, vezes, vou repetir o menos 2 elevado à nona, cochetes elevado ao cubo. Continuando, eu vou aqui agora utilizar outra propriedade, que é o produto de mesma base. No produto de mesma base, eu vou repetir a base, ou seja, menos 2, e vou somar os expoentes. 1 mais 9, 10. Então, ficou menos 2 elevado à décima, isso tudo elevado a 3. E agora, por fim, eu vou calcular aqui essa potência de potência. Nós vimos que uma potência de potência, eu repito a base, ou seja, menos 2, e multiplico os expoentes. 10 vezes 3, 30. Vou deixar aqui a resposta representada por uma potência, porque não faz o menor sentido eu ficar calculando o produto menos 2 por ele mesmo 30 vezes. No nosso segundo exemplo, eu tenho aqui uma expressão numérica, onde eu vou aqui trabalhar a regrinha de sinal e o cálculo de potência. Então, vou começar calculando 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo nada mais é que o 2 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos, vou calcular o menos 2 elevado ao cubo. Repare que agora a minha base é negativa e meu expoente é ímpar. Nós vimos que base negativa é expoente ímpar, o resultado é negativo. Para fazer o 2 elevado ao cubo, já sabemos que é 8, menos 2 elevado ao quadrado, 4. Reparem que esse menos aqui, ó, ele vem antes do meu 2 que está elevado ao quadrado, não está entre parênteses. Por isso que esse menos prevaleceu e ficou menos 4. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Menos, vou abrir parênteses e vou calcular essa potência menos 2 ao quadrado. Repare que eu tenho uma base negativa expoente par. Base negativa expoente par, resultado positivo. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou resolver 8. Esse menos antes desse menos vai mudar o sinal dele, vai ficar 8 mais 8, menos 4. Esse menos também vai mudar o sinal aqui do meu mais 4, menos 4. Então, agora eu posso fazer 8 mais 8 vai dar 16, e menos 4 vai dar menos 8. E 16 menos 8 é igual a 8. Então, o resultado dessa minha expressão é 8. Se eu quisesse representar esse 8 na forma de potência, eu posso representar como sendo 2 elevado ao cubo. Para chegar a esse resultado, eu posso aqui, se quiser, utilizar a fatoração. Vou decompor em fatores primos. 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, e eu tenho a representação do meu 8 através de uma potência que nada mais é que 2 elevado ao cubo.
E agora, galera, para finalizar, vamos ver aqui uma última expressão, onde a gente vai trabalhar diversas operações que nós aprendemos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa expressão, eu vou transformar esse 0,75 na forma de fração, porque eu tenho aqui todas as minhas opções de resposta como uma fração. 0,75 é a mesma coisa que 75 sobre 100. Vou agora simplificar dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 25. Estou escrevendo aqui uma fração equivalente. Então, 75 dividido por 25 é igual a 3. 100 dividido por 25 é igual a 4. Então, cheguei à conclusão que 0,75 é a mesma coisa que 3 quartos. Então, agora eu vou escrever aqui a minha expressão, já substituindo esse 0,75 por 3 quartos. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 quartos mais 1 meio menos 3 oitavos. Fechei. Isso tudo dividido por 1 quarto. Fechei colchetes elevado a menos 1. Dentro do parênteses aqui, galera, eu vou primeiro calcular o meu MMC entre 4, 2 e 8. E eu já posso aqui resolver tudo de uma única vez. Então, eu vou pegar aqui e vou calcular o MMC entre 4, 2 e 8. Que quem já sabe direto já sabe que vai dar 8. Então, aqui, ó, por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4, por 2 vai dar 1, 1, 2, por 2, 1, 1, 1. Meu MMC vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, agora eu vou ter, galera, ó, meu novo denominador é 8. Vou escrever aqui as frações equivalentes. 8 dividido por 4 vai dar 2, 2 vezes 3, 6. 8 por 2 vai dar 4, 4 vezes 1, 4. 8 por 8 vai dar 1, 1 vez menos 3, menos 3. Isso tudo dividido por 1 quarto, fechei elevado a menos 1. Agora eu tenho colchetes, vou calcular, porque eu já posso somar aqui e subtrair, porque está sobre o mesmo denominador. Então, 6 mais 4, 10. 10 menos 3, 7. Então, eu vou ter 7 oitavos dividido por 1 quarto. Isso tudo elevado a menos 1. Bom, calculando aqui a divisão de frações, eu vou repetir a primeira fração, 7 oitavos, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, 4 sobre 1. Isso tudo está elevado a menos 1. Então, aqui eu vou simplificar esse 8 e esse 4, porque eu tenho aqui um sinal de vezes, tem uma multiplicação. E se eu tenho uma multiplicação, eu posso simplificar por 4. 4 por 4 aqui vai dar 1, 8 por 4 vai dar 2. Estou aqui utilizando o que a gente chama de técnica do cancelamento. Então, vou ter 7 vezes 1 é igual a 7, 2 vezes 1 é igual a 2, isso tudo está elevado a menos 1. E agora, para finalizar, eu preciso apenas calcular essa potência de expoente negativo, que nós sabemos que basta inverter a base, ou seja, o inverso de 7 meios é 2 sétimos, e eu tenho tudo isso elevado a 1 positivo. No que eu inverti a base, o expoente que era negativo passou a ficar positivo. E nós sabemos que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E com isso nós temos aqui 2 sétimos, ou seja, a letra A. Galera, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não deixe de deixar aquele like. E estou deixando aqui uma playlist para que vocês possam assistir depois. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.